muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Esquema de Jogo aqui na Webzone, no canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que vocês acompanham o nosso programa todas as sextas-feiras a partir do meio-dia, aqui dentro da Webzone. Vocês acompanham também esse programa no formato podcast lá no esquemadejogo.com.br. Hoje eu estou recebendo meu amigo Eduardo Oliveira para a gente falar um pouco de seleção brasileira, né? Nós estamos nos aproximando da Copa do Mundo aí. Nós vamos discutir um pouco a última convocação do Tite aí para os próximos dois amistosos contra a Tunísia e Gana aí, vai ser realizado nesse mês de setembro. A última convocação antes da convocação oficial para a Copa do Mundo. Nós vamos discutir um pouco essa convocação aí, discutir um pouco os nomes e tudo mais. Edu, seja bem-vindo aí ao programa. Espero que a gente consiga fazer um programa bacana aí. Oi, André, agradecer mais uma vez aí o convite aí por mais um programa do Esquema de Jogo dentro da Webzone. Então vamos falar aí, faltam poucos dias, né? Vamos supor aí praticamente a partir do dia 20 aí vão faltar 2 meses, né? Dia 20 é na próxima terça-feira, e aí a gente já vai ter que começar a fazer uma análise, porque são dois amistosos, né? Ver o que a seleção pode fazer nesses dois amistosos, as últimas apresentações antes da estreia no dia 24 de novembro. E o legal, Edu, que a gente vai ter confrontos contra adversários que estarão na Copa, né? Por mais que não sejam um adversário que não estejam entre os favoritos, né? Nem Tunísia, nem Gana, mas eu acho que é um bom teste aí, né, para a seleção. E eu fico sempre com essa dúvida, né? O quanto que os jogadores vão. Não estou falando que vão fazer corpo mole, né? Mas eu acho que fica aquela preocupação, né, de meter o pé na dividida, de machucar e. Enfim, eu imagino que a cabeça do jogador você fique muito complicada nesse sentido, até por conta do que aconteceu com o Arana, né? Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, que não vai poder disputar a Copa, né? Eu acho que ele tinha chances, né? Não estava garantido ainda, mas por conta de uma contusão aí, provavelmente não, está fora da Copa do Mundo. Edu, eu não vou ficar falando aqui todos os convocados, né? O pessoal acho que já deve ter acompanhado bastante aí em diversas mídias aí qual foram os nomes, né? Nós tivemos 26 convocados, né? Lembrando que esse ano serão 26, né? A FIFA liberou, nós temos algumas novidades, né? Alguns jogadores que foram convocados pela primeira vez, né? Como o Bremer, né? O zagueiro da Juventus, o Ibanez, né? O zagueiro da Roma. Nós tivemos a ausência do Gabriel Jesus, do Felipe Coutinho, né? Que vinham sendo convocados. Antes de entrar nesse assunto desses que não foram convocados, Edu, para você alguma coisa que você não concorda nessa lista? Você acha que o Tite está mantendo a linha, não tem mais muito o que mexer? Qual que é a sua visão inicial aí? André, na minha avaliação, ele está mantendo o trabalho que ele fez desde da primeira passagem na Copa, né, de 2018. Ele sempre teve essa característica de aqueles jogadores que ele considera essencial ou essenciais para o seu trabalho de desenvolver durante uma competição como é a Copa do Mundo, ele mantém um padrão, não está fora, não tem nenhum assim fora de contexto, e vejo que o que ele tem implantado é o que foi na primeira passagem e agora também nesta gestão para a Copa de 2022 no Catar. Tem algumas coisas que a gente pode discutir aqui, Edu. Eu fico assim, eu imagino que, por exemplo, a ausência de Gabriel Jesus, do Felipe Coutinho, do Gabriel Magalhães também, o zagueiro do Arsenal, eu imagino que seja mais para testar algumas outras opções do que meramente um sinal de que esses jogadores não serão convocados. Eu acho que dificilmente o Gabriel Jesus, por exemplo, vai ficar fora da Copa. A gente tem umas questões aí, né? Ele levou só um lateral direito, né? Só o Danilo, o que indica que ele pode, Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, ele pode contar com alguns jogadores aí que podem fazer essa função na lateral, aí como o Éder Militão, como o Fabinho, né? Que já jogaram nessa posição. Então, assim, tirando o Danilo, a gente não tá muito bem de lateral direito, né? O Daniel Alves está numa péssima fase lá no México, o Fagner também caiu de produção, a lateral direita sempre foi um problema. Mas enfim, sobre esse assunto, sobre todos esses assuntos, vamos por partes aí para te facilitar. Você acha que esses jogadores que ficaram de fora aí, o Gabriel Jesus, o Felipe Coutinho, o Gabriel Magalhães, você acha que eles estão com vaga ameaçada ou você acha que faz sentido essa ideia de que o Tite está querendo testar mesmo?
Eu vejo que está querendo testar, né? Tanto que o Coutinho, o Felipe, né, está tentando aí a vaga junto com o Everton Ribeiro, foi isso que o Tite falou durante a entrevista. Então, um dos dois deve ir para a Copa. O Everton Ribeiro subiu de produção, principalmente nesses confrontos de Libertadores, de Copa do Brasil, né, que o Flamengo vai disputar as duas finais. E, assim, de uma maneira geral, como você citou aí o Gabriel Jesus, eu vejo que ele está fazendo testes, André, para ver se esses jogadores que ele está colocando para esses dois amistosos contra a Gana e contra a Tunísia, que vão acontecer nos dias 23 e 27, agora de setembro, se tem mesmo caguete para jogar uma Copa do Mundo. Ou não, vamos voltar com o Felipe Coutinho, vamos voltar com o Gabriel Jesus. E também a lista é um pouco maior, né, André? Como você falou, como aumentou 3 nomes, ali você tem uma certa vantagem. Ah, posso levar mais um dessa posição, outro, entendeu? Pode ser que às vezes os jogadores se destacam, né, nessas dúvidas que ele está tendo, e ele leve os dois, por exemplo, o Felipe Coutinho e o próprio Everton Ribeiro. Sim. E o que que você pensa dessa questão da lateral direita, né? Você acha que. Eu acho que faz um total sentido. Se você não tem dois grandes laterais direitos de bom nível nesse momento, ou que não estão jogando num bom nível, você leva apenas um, que vai ser o. Provavelmente será o titular, que é o Danilo. E como é um torneio de tiro curto, você tem outros jogadores ali no elenco que conseguem preencher essa lacuna numa eventual contusão, ou se o Danilo tiver mal, alguma mudança tática. Então, você tem o Éder Militão, que já jogou assim, tanto no São Paulo quanto no Porto. No Real Madrid poucas vezes, mas mais no São Paulo e no Porto. E o Fabinho, que jogou assim algumas vezes também no Mônaco. Então, você acha que você concorda com essa opção? Em vez de você levar um lateral direito que está em baixa, como o Daniel Alves ou o Fagner, você leva um lateral direito de ofício só e preenche a vaga com outros do elenco. Você concorda com isso? Como você disse no início da abertura do programa, como é um torneio curto, a Copa do Mundo, né? Até muitas vezes lá no programa que a gente acompanha, até o Ernesto usa a questão que é o melhor, o funcionário melhor do mês consegue conquistar a Copa do Mundo. Nem sempre o melhor time, às vezes, que chega badalado, vai conquistar o título. Às vezes, como você disse, tem que encaixar bem o time, tem que ver todas essas questões. Eu levaria alguém da posição. Porém, ele pode usar essa alternativa, André, em que um cara pode jogar em 2 ou 3 posições para abrir uma brecha para uma vaga que ele ainda tem interrogação na cabeça dele. Então, nessa questão, não é tão ruim ele fazer esse tipo de convocação. Mas eu, se fosse o treinador, eu levaria alguém da posição. Ah, o Daniel está em baixa lá no futebol mexicano, o Fagner não pode jogar, mas será que não daria para colocar ali? Porque ainda faltam 2 meses para o Mundial. Então, assim, na minha avaliação, eu levaria, sim, um jogador específico para cada posição. Você pode ter ali um coringa, né, que a gente costuma usar dentro do futebol? Pode, mas o interessante é cada jogador fazer a sua função, porque como é um torneio curto, ali que pode se definir uma classificação, até mesmo um título. Por outro lado, Edu, fazendo não é uma discordância, apenas um contraponto aí, uma ideia mesmo que você deu, né? Por exemplo, se ele está com uma dúvida entre o Everton Ribeiro e o Felipe Coutinho, e os dois são grandes jogadores, estão. O Felipe Coutinho um pouco menos, mas o Everton Ribeiro está jogando muito. E em vez de você deixar um dos dois de fora, você corta um lateral, pega um jogador desse meio-campo, de repente o Fabinho, deixa ele de sobreaviso ali na lateral e você preenche essa vaga com os dois meias, você não precisa cortar nenhum dos dois. Também é uma alternativa interessante, né? Sim, é uma alternativa interessante, né? Como você mesmo disse, André. Essa questão também deve estar na cabeça do Tite, né? Porque pô, faltam poucos jogos. Você já perdeu um lateral de confiança dele, que foi o Arana, né? Ele vai ter que repor um outro. Pode ser que esse outro também não consiga. Ele teve que fazer o corte, pôs o Renan Lodge para convocação de última hora. Então, nesse questionamento aí que você tá pondo em pauta, às vezes o Tite pensa assim: será que não é mais fácil eu colocar um zagueiro ou um meio-campo que saiba jogar? Ou até mudar a formação, que eu vou ter um período curto, mas eu posso tentar mudar, fazer um 3-5-2, em que os volantes não subam tanto, e aí libera mais os alas, vamos dizer assim, também é uma alternativa. E aí você abre vagas,
além de ter 3 vagas, você pode abrir até 4 vagas nesse questionamento. Não é ruim, mas eu, como treinador, eu levaria alguém. E ficou também na minha cabeça, André, também uma interrogação, que a gente sabia que o Daniel também tem uma idade avançada. Por que não se testou outro jogador neste momento, entendeu? A gente teve amistosos, poderia ter testado durante as eliminatórias. O A próprio gente não Fagner, né? sabia. Sim, o próprio Fagner. Se ele tem confiança, jogou com o Tite no Corinthians, foi campeão com o Corinthians, jogou com a seleção em 2018, joga o Fagner. Ou É testar uma ideia. ou testar uma dessas outras opções aí, de repente o Militão ou o Sim, Fabinho, ver como é que o time se sai, ou de repente joga com 3 zagueiros, né? Enfim, poderia se ter testado outra coisa. poderia ter testado. E agora você chega numa reta final em que você pode fazer um teste e o jogador não se adaptar. É. E você citou bem a questão do Renan Lodge, né? Que ele foi convocado para o lugar do Alexandro, né? Lembrando que os convocados foram o Danilo na direita, na esquerda o Alexandro, que eu acho que deve ser o titular na Copa, e o Alex Telles do Sevilha. Aí, com o corte do Alexandro, foi convocado o Renan Lodge, né? Que recentemente trocou de equipe, né? Do Atlético de Madrid, foi emprestado para o Nottingham Forest da Inglaterra. Edu, na lateral esquerda, você acha que deve ficar entre Alexandro e Renan Lodge? Pelo que deu a entender, o Alex Telles estaria na frente, mas o Alex Telles também trocou de equipe recentemente porque não foi bem no Manchester United, foi para o Sevilha. Enfim, quem que você acha que vai ganhar essa vaga aí? O Renan Lodge ou o Alex Telles, considerando que o Alexandro já está garantido? Eu vejo que eu colocaria o Renan Lodge. Eu Eu, por também. gosto, eu acho o Renan Lodge um bom lateral. E não que o Alex não seja, mas como você falou, ele está passando por essa mudança também. É diferente se a gente for analisar a questão do Casimiro, né, André? Que o Casimiro já vinha jogando, mesmo que ele trocou pelo Manchester United, mas ele já vinha jogando no Real Madrid. É o contrário do Telles, que estava passando alguma dificuldade no time da Inglaterra, o Manchester United. Então eu vejo que eu colocaria hoje o Renan. E é a oportunidade dele nessas 2 partidas contra Gana e Tunísia. Partindo para o ataque aqui, Edu, a gente teve muitos atacantes convocados, né? Vou citar rapidamente o Antony, o Firmino, o Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Lembrando a questão do Gabriel Jesus, que a gente citou lá no começo. Provavelmente, eu acho que todo mundo acredita que o Gabriel Jesus, e você até citou no começo do programa, que o Gabriel Jesus vai ser convocado e o Tite está apenas testando. Nessa lista imensa de atacantes aqui, no lugar de quem você acha que o Gabriel Jesus entra, né? Lembrando que a gente teve a convocação do Pedro, né? Que vinha sendo muito pedido e tudo mais. Quem que você acha que sairia para a entrada do Gabriel Jesus ou entra naquele esquema que você acha que o Tite vai mexer em outra posição e colocar todos os atacantes? Eu vejo que o Gabriel Jesus ele deve entrar na posição que ele joga no clube atual. Se ele for fazer o que aconteceu na última Copa, ele vai ficar marcado como um jogador que não faz gol. O Então, se o camisa Tite 9, colocar. o camisa 9 que Exata, marca a lateral. exatamente, aí não vai. Mas você pode fazer, por exemplo, o Firmino está fazendo um início de temporada, mesmo que o Liverpool está oscilando, mas está fazendo uma boa temporada, o próprio Gabriel Jesus no Arsenal. Então, assim, eu vejo que se esses jogadores forem utilizados na posição, eu vejo que o Tite tá certo. Se ele resolver inventar, André, não sei não, viu? Mas dessa lista toda, quem você acha que ele cortaria? O Matheus Cunha, por exemplo? Vamos supor que ele vai tirar alguém Eu dessa lista não para sei. pôr o Eu Gabriel acho que, Jesus. assim, na minha avaliação, ele está tentando levar a questão do Pedro. Se o Pedro for bem, eu acho que nos amistosos, eu acho que pode ser o Pedro, entendeu? Então você acha que o Pedro tem chance de ser cortado? Eu acho que sim. Para a Ou Copa, né? naquela. Falando. Para a Copa. Ou naquela questão que a gente falou. Tem como, pô, coloca todo mundo e entra o Gabriel e entra o Everton Ribeiro, entra o Felipe Coutinho, e aí você sacrifica uma posição na lateral. E aí você pode jogar o Éder Militão. Essa que seria a questão. Eu não vejo assim ele cortando o Gabriel. Tá, é uma situação difícil e assim, vamos combinar que o Brasil tem muitas boas opções, né? Principalmente do meio para frente. Acho que o Brasil há muito tempo não estava
tão bem servido assim, né? De atacantes. Eu considero que é o melhor elenco que o Brasil tem desde 2006, né? Que o Brasil tinha aquele elenco fantástico de 2006, que não foi bem na Copa e tudo mais. De lá para cá, eu fazia tempo que eu não via o Brasil com tantas opções. E olha que tem muita gente boa que vai ficar de fora, né? O próprio Gabigol, tem o David Neres lá no que voltou a jogar bem no Benfica, o Gabriel Martinelli, que está bem no Arsenal, enfim, são vários bons jogadores. Mas, enfim, Edu, a gente está chegando ao fim do programa, né? A gente tentou fazer um programa mais curtinho aqui, mas objetivo sobre a seleção brasileira, suas considerações finais aí sobre o assunto, sobre a seleção brasileira, enfim, o que você quiser emendar aí pra gente. A gente espera que na próxima sexta, dia 23, e depois dia 27, adversários Gana e Tunísia, o Brasil possa ir conhecer os 26. Eu vejo que o Tite já tem na cabeça os nomes todos, e ele está fazendo essas observações finais aí rumo ao Catar. Lembrando que Gana pode ser o adversário do Brasil, possivelmente em umas oitavas, né? Já está no grupo H, com Portugal, Uruguai, Coreia do Sul, a Gana. A Tunísia já está Repetindo, no grupo da. repetindo Pode 2006, né? cair. Isso, 2006, que o Brasil também enfrenta nas oitavas, passa por 3-0, mas aí depois é eliminado pela França, né? Vamos ver Sim. o que esses amistosos vão trazer de benefício também para o Tite, né? Para ver, olha, eu vejo que esse jogador pode encaixar, esse outro também, e aí a gente pode ter algumas mudanças assim. Mas é algo esporádico, né? Como você falou, tem muito jogador que vai ficar fora da convocação final. É isso, Edu. Eu concordo com você. Para arrematar aqui, eu acho que o Tite, até pelo estilo conservador, né, dele, não conservador na questão política, conservador na forma como ele conduziu a seleção, eu acho que ele já deve ter a lista definida e só uma grande mudança, assim, algum fator extraordinário para ele fazer alguma mudança de última hora. Mas é isso, gente. Estamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Não esquece de deixar o seu like aí, de curtir, compartilhar, deixar seus comentários e estar acompanhando a gente aqui todas as sextas-feiras a partir do meio-dia. Edu, obrigado e até semana que vem. Obrigado, André. A todos uma excelente semana. Sexta-feira tem mais. É isso aí. Obrigado, gente. Forte abraço.